Estamos de volta com o programa Alerta Rondônia. Telefone para você mandar sua mensagem, continua no rodapé. Vem aqui, ó, você pode pegar aqui o telefone, né? Participa aí, o telefone 9910-5151 para você mandar sua mensagem aqui para o programa Alerta Rondônia. Conforme nós anunciamos, já está comigo aqui no estúdio o ex-secretário Júnior Lopes, que foi preso pela Operação Dionísio. Vamos falar um pouquinho com ele. Antes de entrar diretamente no assunto, Júnior, eu quero primeiro agradecer você ter atendido esse nosso chamado e estar aqui nessa noite. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com você. E de primeiro momento eu já quero parabenizar a Rema TV e pelo fato que eu só estou aqui hoje, na verdade. Em alguns lugares eu só vou pelo fato da sensibilidade e o respeito que tiveram comigo, com a minha família, com os meus filhos, com a minha mãe, com a memória do meu pai, Lorival Becão, quando aconteceu tudo aquilo. Então, por esse motivo é que eu estou aqui, pelo respeito. Eu quero parabenizar a Rema TV pela sensibilidade, e o respeito pelas vidas por trás dos cargos que existem por aí. Ok. Bom, daqui a pouco eu vou saber um pouco mais de você, mas para a gente não perder muito tempo, vamos direto ao assunto. Secretário, ex-secretário, o senhor admite ou o senhor nega as apontações feitas pela operação pelos erros cometidos, se é que houve? Eu com certeza absoluta, eu nego tudo do que eu fui acusado. Pelo fato de que um processo dentro de uma secretaria, ele passa, na verdade, por vários setores dentro de uma secretaria. E quando se tratou, inclusive, da questão de emendas parlamentares, ela é uma tratativa diretamente do deputado pela Lei 13019, onde diz que as emendas elas são impositivas, ou seja, o deputado que escolhe e determina para onde ela vai. No próprio ofício do deputado diz para onde vai, o que fazer e qual valor, E quando entra dentro do Estado, do Executivo, ele vai pela Casa Civil. É o primeiro local que entra o recurso de emenda parlamentar do deputado. E depois disso, ela é tramitada dentro do governo até chegar na Sejusel para o seu fim. Como lá são destinadas todas as emendas que vão para todos os lugares, Se é a emenda de esporte e cultura, vai para a Sejusel. Se vai de agricultura, vai para a SEAGRE, e entre outras. E aí, com isso, tem toda uma equipe técnica e um setor jurídico dentro do Estado, desde o procurador-geral do Estado, desde o procurador setorial, da própria Sejusel, desde mais ou menos uns 8 a 10 técnicos dentro da parte técnica que analisa toda a documentação, e procura ali a legalidade para você poder, por último, o secretário, que no caso sou eu, era eu naquele momento, assina autorizando o repasse do recurso. Ou seja, se houve um erro, ou se por um acaso houve um roubo, como no caso eu fui acusado disso, eu acho que mais ou menos umas 15 pessoas também, eles também roubaram junto comigo. Então, como o senhor explica o seu nome envolvido nessas acusações? O meu nome ele foi envolvido pelo fato de eu ser o secretário da pasta, Ser o responsável ali pela última assinatura onde destina o recurso. Então, por exemplo, não tem como nem eu direcionar para onde vai o recurso, porque, como eu falei aqui no início, a emenda parlamentar ela é impositiva. A tratativa é diretamente do deputado com a associação lá. Funciona assim. A associação chega na porta do deputado, bate na porta e fala que tem um evento para realizar, seja em Porto Velho ou qualquer lugar do estado de Rondônia. E lá o deputado faz a tratativa e fala, por exemplo, diz que necessita de 500 mil para realizar um evento da cultura. E aí o deputado automaticamente, se assim acordar para ele envia o recurso para a Casa Civil destinado para aquela associação. Fora isso, dentro do governo nós somos somente verificadores da documentação e da legalidade para repassar o recurso. Ponto. Quando aconteceu essa operação, bem antes de acontecer, já rolava boatos que aconteceria a operação. Como é que foi para o senhor? Foi uma surpresa? O senhor esperava? Como é que foi? Para mim foi uma surpresa, Pelo fato do seguinte, é só colocar uma análise aqui a respeito. Eu sou um cara que fui um jogador de futebol profissional durante 20 anos da minha vida, onde eu joguei em 16 clubes do Brasil, em 5 países.
joguei uma das maiores competições do mundo. E depois, após 20 anos, onde tudo que eu tenho e conquistei financeiramente e também constituí família, eu sou grato a Deus primeiramente e depois ao futebol. E no determinado momento, quando eu retorno após 20 anos de carreira para o meu estado, quando eu sou filho do Lorival Becão e da dona Roseli, onde eu honrei a minha família durante esses 20 anos, com respeito, integridade e honestidade em tudo que eu fiz, e tudo que eu fiz pela minha família também. E depois disso eu retorno após 20 anos para o meu estado, infelizmente, após a morte do meu pai, do Lorival Becão, onde por ele que eu realizei o sonho de ser jogador de futebol. Quando eu chego aqui, eu infelizmente fui entregar a medalha de campeão, que o último país que eu estava era a Tailândia, onde eu tinha sido melhor jogador do ano, campeão e melhor jogador da liga. E eu entrego a minha medalha para o meu pai no cemitério, onde eu decido, Júnior Lopes, decido encerrar minha carreira como jogador de futebol profissional. Eu tenho aqui 2 contratos, inclusive, que está aqui comigo, onde em 2017 o meu salário era de $165 mil o ano no Irã. Está aqui os 2 contratos. E no ano de 2022, isso eu estou falando de 2017 até 2022 agora, que foi quando eu retornei para o meu estado. No ano de 2022 eu tinha um contrato também de $120 mil o ano, certo? Então eu retorno para o meu estado, vou lá no cemitério, entrego a medalha para meu pai e eu, Júnior Lopes, decido encerrar minha carreira de futebol. Porque eu não tinha mais motivação para prosseguir sem o meu pai, Lorival Becão, aqui. Então isso foi uma decisão minha. Fiz uma coletiva de imprensa, encerro minha carreira, repercutiu no estado todo, graças a Deus, e infelizmente ao mesmo tempo. E o governador me convidou para me honrar lá no governo. Eu levei uma camisa do time para ele, e dali para frente a gente começou a se falar. E quando ele estava uma vez na Rima, do lado do aeroporto ali, onde ele pega os aviões dele pequeno, ele me chamou lá, eu gravei um vídeo com ele, e ele me convidou para ser o secretário de Esporte e Cultura do Estado. Ou seja, eu saio da chuteira diretamente, de tudo que eu tenho, tudo isso, de valores inclusive, e coloco o sapato. E viro um secretário de Esporte e Cultura do Estado. Não tinha vício nenhum, não conhecia nada, e entro como secretário. Pela experiência que eu adquiri, que eu também tenho gestão pública, da minha mãe, que é servidora pública há 30 anos, o meu pai, servidor público há 30 anos, e toda essa experiência de amigos que eu conheço, foi que me ajudaram a entrar no governo, onde eu montei uma equipe técnica e entramos dentro do governo. E dali para frente, a sensibilidade que o Júnior Lopes, eu, tinha dentro da secretaria, eu tinha 4 objetivos. Honrar a Deus, primeiramente, honrar o governador que me convidou, carregar o legado do meu pai, Lorival Becão, e fazer as coisas acontecerem. E eu fiz. E eu carregando o legado do meu pai, Lorival Becão, era o quê? Uma secretaria de Esporte e Cultura. O meu pai, quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, o meu pai ele tinha a flor do maracujá. E o meu pai era o cara que carregava as indumentárias dos boi-bumbás das quadrilhas no caminhão dele, enquanto eu deitava no colo dele dormindo na madrugada, esperando acabar. A minha mãe, dona Roseli, ficava lá na madrugada inteira. Olha o meu vínculo com isso, o que eu vivi. O esporte. O meu pai batia em várias portas pedindo ajuda para fazer um campeonato. Que meu pai era um desportista aqui dentro do estado. Onde ele fazia o jogo dos servidores públicos no estádio Luiz Ferreira, que ele fazia durante 20 anos, sem o apoio do poder público, fazia do próprio bolso, e a gente ajudando, dava um boi, um carneiro e tudo isso que ele comprava lá para dar de premiação. E eu virei um jogador de futebol para honrar a vida do meu pai. E aí eu chego naquele lugar, eu tenho toda a sensibilidade de atender todo mundo, de fazer as coisas acontecerem. Júnior, eu vou aproveitar bem aqui o espaço que você atrasou um pouco. Eu sei que isso tudo está carregado de muita emoção, sim, não é fácil o que você passou, é algo muito difícil. A pergunta é, você como secretário, a gente sabe como funciona o governo. Tem o governador, tem a Casa Civil, tem os secretários. Na maioria das vezes, o secretário não tem poder de mando. Ele é um secretário, mas as ordens vêm da Casa Civil. Você tinha poder de mando na sua secretaria? Não, ali com você como secretário, você tem ali a decisão de assinar o último papel. Porém, você está cumprindo o seu dever somente ali. Né? Por exemplo, se as emendas são impositivas, o deputado já decidiu aquilo ali, enviou para a Casa Civil, a Casa Civil despachou para a secretaria, você, né? Só cumpre. Eu cumpro o que está ali e eu verifico a legalidade. A única forma de eu não cumprir é, por exemplo, se houver uma legalidade, eu relato, não posso cumprir porque o parecer jurídico deu negativo, que é a Procuradoria-Geral do Estado, o parecer do procurador setorial deu negativo, o parecer dos meus técnicos, mais ou menos uns 7, 8 técnicos lá, deu negativo, e aí eu vou lá e digo,
Negativo também. Porque nunca, nesses 1 ano e 10 meses que eu fiquei à frente da secretaria, eu nunca assinei nada que não tivesse autorização de todo o meu corpo técnico e do meu corpo jurídico, até porque eu não teria autonomia para isso. E quando eu autorizei algo, foi justamente em conjunto, nunca teve isso daqui, porque o que transparece muitas vezes é que o Júnior Lopes pegou um papel e decidiu, eu quero que aconteça isso, e assinei e deixei todos os técnicos, todos os jurídicos, todo mundo de lado e decidi unilateralmente, isso não aconteceu nunca. Essa explicação que o Júnior está dando aqui, ela é muito importante para o telespectador, porque tem muita gente que não sabe como funciona. Quando o documento chega para o secretário assinar, para ele dizer que está errado, ele tem que ter muito argumento, e tem que ter um advogado amigo dele do lado dele, diz, não assina não que isso aqui está errado. É muito difícil, porque passa por uma procuradoria que é um conjunto de advogados que dizem pode, não pode, faz, não faz. E aí você, mesmo empiricamente falando, não chegou nenhum momento assim de você olhar e falar, não, esse montante aqui é muito alto para isso aqui. E às vezes não. Para comprar bola, por exemplo, você bota 10 milhões de reais para comprar bola. Você olha que você vê que é um negócio fora do comum. Chegou a acontecer isso? Não. Então, o que acontece? Além disso, o que você tem que analisar é o benefício público que aquilo que é entregue. Né? E aí a gente fala que quando você tem algo que você quer barrar, tem que ter uma justificativa, como você falou, e quando você quer autorizar também tem a justificativa autorizando. Então, se tem um embasamento legal para aquilo, não tem por que eu chegar e dizer, eu acho que é alguma coisa, eu tenho que estar em embasamento para aquilo. Né? E por isso que eu tinha todo um corpo técnico, um corpo jurídico por trás disso. Então não chegou em nenhum momento para mim algo imposto dizendo vai lá e faz de qualquer jeito. Até porque não pode. Teria que ser 10 ou 15 pessoas errando junto comigo. Né? Então assim, eu acho injusto, e na verdade eu fui injustiçado. Você foi injustiçado? Fui, com certeza absoluta. Por que você acha que você foi injustiçado? Te prenderam sem... Eu acho que não havia necessidade de te prender, te prenderam. Foi injustiça que praticaram com você? Injustiça, com certeza. Tá? Porque, primeiro, para você prender uma pessoa, né, você tem que ter algo concreto sobre ela, algo visto. Em nenhum momento foi pego dinheiro na minha conta, em nenhum momento tem ali um vídeo, eu com uma mala de dinheiro, não tem em nenhum momento, o meu histórico é antecedentes criminais, eu nunca tive problema, era um jogador de futebol, tudo que eu tenho na minha conta é graças a Deus, primeiramente, e ao futebol. Todo um histórico que tem por trás de mim tem que ser analisado antes de fazer uma situação como essa. Seria uma perseguição política, Júnior? Aí eu já não posso... Porque você apareceu muito. Eu percebi que você deslanchou na sua secretaria. Como é uma secretaria de ações que todos os dias são demandas que o Estado precisa, você cresceu, deslanchou muito. Você acredita que pode ter sido isso? Você acredita nos órgãos de controle do Estado? Eu acredito nos órgãos de controle do Estado, sim. Né? Respeito todos eles, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, todos eles eu acredito piamente, respeito muito. Porém, somos seres humanos, né? E seres humanos muitas vezes cometem erros. E eu realmente fui injustiçado em tudo isso. Você confiava plenamente na sua equipe? Sim, confiava. Você acha que você foi usado em algum momento? Assim, eu confiava na minha equipe, confiava no meu corpo técnico, tudo isso, mas porém, lógico que dentro de um governo você tem as traições, né? Então eu fui traído também. De onde vem essa traição? Traições de onde você menos espera, né? Então, assim, de perto, de longe, de dentro do governo. Então, assim, de dentro dos lugares ali onde você está cercado, você vive cercado de pessoas o tempo todo. Então, muitas vezes você tem traições que acontecem com você que você nem espera que iria acontecer, né? E acaba acontecendo. Júnior, e você fica injustiçado nesse momento. Vivendo tudo que você viveu, eu sei como... Imagino que pode ser isso. Tem vários amigos aí que foram presos e depois ficou provado que era injusto, a prisão era injusta. Você gostaria de citar algum nome de alguma pessoa que você acha, essa pessoa me traiu, eu confiei nessa pessoa me traiu, ou por algum motivo essa pessoa fez com que você caísse onde você caiu? Assim, eu não queria expor, né, citar nomes dessas pessoas de forma alguma, mas assim, o que eu queria mesmo é que a justiça de verdade seja feita, né? De que
as pessoas coloquem a mão na sua consciência. Mas para a justiça, você vai dizer o nome dessas pessoas? Sim, com certeza. Tem que dizer. Tem que dizer e vou dizer. Estaria assumindo. Justamente, vou dizer com certeza absoluta. Inclusive, na verdade, me colocaram à disposição e eu me coloquei à disposição ao mesmo tempo de todos os órgãos de controle para dizer o que for preciso para poder provar, como eu estou aqui hoje, para poder provar justamente e esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido. Qualquer dúvida, por que eu acho que foi injusto comigo? A questão da prisão e a questão também da operação na minha casa. Né? Por todo o meu histórico, primeiramente, e segundo, que todas as vezes que eu fui chamado ou me perguntaram algo, eu falei sempre tudo. Eu deixei sempre tudo claro e tudo aberto para poder resolver. Então, para você pegar o seu telefone, para você entrar na sua conta e tudo isso, se tivesse me pedido assim, ó, Júnior, eu quero teu celular hoje, eu quero tua conta hoje, tudo, sem ter feito tudo isso que aconteceu comigo, eu teria dado no primeiro momento. Ô Júnior, podemos dizer que essa investigação ela continua. Então, sim, outras pessoas serão citadas no processo. Não, já foram, né? Já foram citadas. Foram citadas, houve alguma delação, alguma coisa assim nesse sentido? Não houve, até porque a delação é para quem é bandido. Mas você vai citar nomes. Sim, com certeza. E delação é para quem é bandido. Eu nunca fui bandido na minha vida. Sempre fui honesto, íntegro, e tudo que eu ganhei foi com muito trabalho, né? Então, assim, não houve nem uma proposta de delação para mim, não houve. Isso daí é uma fake news que soltaram, inclusive. Se você tivesse que falar agora aí para sua mãe, fala com a sua mãe, olha lá naquela câmera e fala com a sua mãe. O que você falaria para sua mãe? Eu falo para minha mãe o que eu falei para ela quando aconteceu tudo isso comigo. Né? Eu lembro que eu estava sentado dentro do meu quarto e a minha filha de 6 anos sentou no meu colo, né? E eu abracei ela e comecei a chorar naquele momento. E a minha esposa lá do lado de fora junto com meus filhos. E quando eu estava saindo daquele lugar lá da minha casa, eu lembro que até um próprio policial falou assim, Júnior, levanta a cabeça, porque até Jesus foi preso, falou isso, né? Uhum. E aquilo ali, e quando quando eu olhei para minha mãe pelo primeiro momento, eu falei, mãe, deixa eu falar para a senhora uma coisa aqui. Eu falei para minha mãe, falei para o juiz e falei para todo mundo que teve à minha volta. Eu falei, mãe, a promessa que eu fiz pro meu pai e para a senhora que eu nunca iria entrar numa cadeia, ela continua de pé. E eu vou entrar dentro dessa cadeia aqui injustamente. E eu não vou sair de lá de tanta vergonha que eu tava. E eu disse para todo mundo que eu iria acabar com a minha vida. De tanta vergonha e de tanta indignação, revolta e injustiça que eu estava dentro do meu coração. E eu falei que eu iria acabar com a minha vida. Se não fosse Deus, primeiramente, a minha filha, os meus filhos, a minha esposa e a minha mãe, eu teria acabado com a minha vida dentro da cadeia de tanta indignação e revolta que estava dentro do meu coração por tudo que eu vivi. Então, o que eu falo para minha mãe é isso. O que eu mesmo falei para ela naquele dia. O seu filho é honesto, é íntegro, é honrado. E o que a senhora me ensinou, junto com o meu pai Lorival Becão, que o que é seu e nunca mexer nas coisas de ninguém. O seu filho levou por toda a minha vida. Eu, com 13 anos de idade, eu saí de Rondônia e vivi a minha vida toda fora daqui. E eu nunca lhe dei um desgosto sem a senhora estar vendo. Imagina aqui do seu lado, depois de 20 anos da minha vida fora, eu vim aqui, eu lhe honrei como eu honrei a vida toda e honrei o meu pai, Lorival Becão. E o seu filho é honesto, íntegro e justo. Ok. Tem mensagem? Tem alguma mensagem que a gente poderia ler agora, pessoal? Eu sei que o tempo está corrido, infelizmente, eu queria conversar muito com o Júnior, mas é uma pena que começamos tão tarde. Mas coloca aí a mensagem. Sua família, eu vou até colocar o óculos aqui, porque a letrinha veio muito pequena. Júnior Lopes, o ser humano mais íntegro e humano que conheci na vida. Trabalhei 2 anos com ele. Viajamos o estado inteiro. Por diversas vezes vi ele doar suas próprias roupas a pessoas necessitadas em lugares onde paramos pelas estradas. Diversas vezes vi ele doar seu próprio dinheiro para comprar passagens para atletas. Um homem temente a Deus e com um propósito gigantesco, e cuidava das pessoas como se fossem da sua família. Infelizmente, algumas pessoas não acreditavam que pudesse existir alguém que fizesse o bem, sem querer nada em troca. Obrigado, chefe. Júnior Lopes, por todo o ensinamento sobre humildade e sobre servir o próximo, como o Senhor me dizia, maior é aquele que serve. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. A Deise mandou uma mensagem. Um abraço, Deise. Obrigado pela participação. Obrigado. Segue, por favor. Tem mais?
Obrigado do fundo do meu coração. Por favor, pessoal. Do fundo do meu coração. Tem mensagens no YouTube. Ok, não vai dar tempo de ler as mensagens. Não tem problema. Quantas? Tem 6 mensagens no YouTube para ele. Gente, é assim, ó. Infelizmente eu tenho que encerrar esse bate-papo. Júnior, primeiro quero te agradecer. Eu me coloco sempre no lugar da pessoa, sempre acho que a gente tem que fazer isso. A gente não pode julgar, a gente tem que se colocar no lugar. Eu vou comentar num outro momento, porque não dá tempo, mas eu gostaria muito de comentar esse acontecido com você. Júnior, obrigado pela sua presença aqui. Eu só tenho que agradecer, né, as palavras da Deise aí também, né, de toda a injustiça. Deus nos dará dupla honra, em nome de Jesus. E todo mundo que esteve perto de mim sabe do que ela falou e viveu isso comigo, né? Minha família, minha esposa e os poucos amigos que eu tenho à minha volta, e Deus, primeiramente, sabe de onde eu saí, quem eu sou e de onde Deus me tirou, né? Então, muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade. Muito obrigado por eu estar aqui. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de vocês me respeitarem daquela forma. E a Rema TV está de parabéns pelo trabalho que faz, íntegro, honesto e respeitando as pessoas à sua volta, porque tem famílias por trás disso. Júnior, eu vou deixar uma palavra para você. Quando Deus quer honrar alguém, Ele sempre passa pelo processo. Não tem como você chegar ao propósito sem passar pelo processo. Eu espero que tudo que você está passando seja um processo para alcançar um propósito. É o que eu espero para você, tá bom? Obrigado. E Deus te abençoe. Vamos para o intervalo, gente? Vamos para o intervalo, a gente volta já já.